Balboa na série Rocky e como John Rambo nos filmes Rambo. Esses filmes não só alcançaram um sucesso enorme nas bilheteiras, mas também solidificaram o status de Stallone como um ícone de Hollywood. Apesar de sua fama e fortuna, a jornada de Stallone não foi isenta de dificuldades. Na verdade, sua vida foi marcada por inúmeros desafios e tragédias desde o início. Fique ligado para descobrir mais sobre a história notável de Stallone e as lutas que ele enfrentou ao longo de seus 73 anos. A vida de Sylvester Stallone tem sido mais trágica do que você imagina. A comovente história por trás do famoso rosnado de Sylvester Stallone. O icônico rosnado de Sylvester Stallone e sua fala, às vezes difícil de entender, frequentemente foram motivo de zombarias. No entanto, essas características estão longe de serem uma imagem deliberada de Durão. Elas são o resultado de uma experiência traumática no nascimento. As características vocais distintas de Stallone podem ser atribuídas a uma lesão nervosa durante o parto, que fez com que seu lábio inferior caísse e paralisasse parcialmente sua língua e queixo. Apesar desses obstáculos, Stallone enfrentou sua condição com uma resiliência e senso de humor notáveis. Durante o Festival de Cinema de Cannes, de 2019, Stallone abriu o coração sobre os desafios iniciais para entrar no mundo da atuação, refletindo sobre seus problemas de fala. Ele compartilhou de forma bem-humorada como, ao fazer testes para papéis publicitários, os diretores frequentemente tinham dificuldades para entendê-lo devido às suas dificuldades de fala. Até Arnold Schwarzenegger, outra lenda de ação de Hollywood, já brincou sobre o sotaque de Stallone, o que levou Stallone a comentar que eles deveriam abrir uma escola de aulas de fala juntos. Dizer que ele teve uma infância difícil quase não é o suficiente. Junto com o nascimento traumático que causou a lesão nervosa facial, os primeiros anos de Stallone foram marcados por uma série de dificuldades pessoais e problemas de saúde. Em uma entrevista franca ao Chicago Tribune, Stallone comparou sua aparência a Sr. Cabeça de Batata com todas as peças no lugar errado, refletindo sobre a desconexão que sentia devido à paralisia facial. Olhando para trás, ele revelou um profundo desejo de escapar de sua própria identidade, dizendo: "Eu queria ser qualquer pessoa, menos eu." A infância de Stallone foi marcada por vários desafios de saúde, incluindo o raquitismo, o que complicou seu desenvolvimento inicial. Mas suas dificuldades iam muito além da saúde física. Ele falou sobre o bullying que sofreu e o relacionamento abusivo com seu pai. Em uma lembrança comovente, Stallone compartilhou que sua mãe só demonstrou afeto por ele 2 vezes durante sua infância, o que aprofundou seus sentimentos de solidão e alienação. Em resposta a esses desafios emocionais e físicos, Stallone frequentemente agia de maneira impulsiva e imprudente. Ele lembrou com humor de uma época em que se envolvia em atividades bizarras, como espantar moscas de carros em movimento com um cano de chumbo, pintar sua casa de preto e até destruir uma figura de Papai Noel. Seu comportamento escalou para acrobacias perigosas, como atirar flechas pela janela da sala de aula e saltar de um telhado com um guarda-chuva, o que resultou em um braço quebrado. Aos 12 anos, Stallone já havia sido expulso de 13 escolas e fraturado 11 ossos devido ao seu comportamento selvagem e, às vezes, autodestrutivo. Enfrentando dificuldades contínuas na escola e em casa, ele encontrou consolo no fisiculturismo aos 15 anos, um ponto de virada que o ajudou a redirecionar sua energia para algo mais construtivo. Sylvester Stallone fez um filme erótico, mas não é o que você pensa. 6 anos antes de ganhar fama com Rocky, Sylvester Stallone enfrentava uma realidade difícil. Lutando financeiramente e sem conseguir papéis de atuação constantes, ele acabou dormindo na estação rodoviária da Port Authority, em Nova York.
Seus trabalhos como ator eram raros e às vezes bizarros, como o dia em que um colega ator acidentalmente causou uma queimadura de frio nele com um extintor de incêndio durante uma peça de teatro. Stallone também trabalhou em empregos esquisitos, incluindo a limpeza de gaiolas de leões no zoológico do Central Park, onde teve a desagradável experiência de ser urinando pelos animais. Em uma entrevista franca à Playboy, Stallone revelou que, por desespero, estrelou um filme adulto softcore chamado Party at Kitty and Studs para conseguir sobreviver. Foi uma decisão feita por desespero, admitiu ele, explicando como os $200 que ganhou em 2 dias permitiram que ele saísse da estação rodoviária. Apesar de suas esperanças, o filme nunca foi lançado. Após o sucesso com Rocky, Stallone se deparou com uma reviravolta inesperada relacionada ao seu passado. Ele recebeu a oportunidade de comprar os direitos de Party at Kitty and Studs por $100 mil, provavelmente para impedir seu lançamento. No entanto, ele recusou firmemente, brincando: "Eu não compraria por $2", e instruiu seu advogado a dispensar a oferta. Refletindo sobre a experiência, Stallone reconheceu as escolhas difíceis que fez em sua luta pela sobrevivência. Quando você está com fome, faz coisas que normalmente não faria, e é engraçado como sua moralidade pode mudar quando tudo se trata de autopreservação. Ele acrescentou humorosamente: "Pensei, bem, talvez isso seja um filme de arte. Brilhante." Dolph Lundgren quase matou Sylvester Stallone. Durante as filmagens de Rocky IV em 1985, Sylvester Stallone esteve perigosamente perto da morte após um soco poderoso de Dolph Lundgren. Refletindo sobre a experiência traumática anos depois no Festival de Cinema de Cannes, Stallone admitiu que, no começo, quase sentiu ressentimento de Lundgren por sua interpretação impecável do especialista sueco em karatê que se tornou astro de ação. No entanto, foi justamente essa intensidade que deu à rivalidade deles na tela uma química tão autêntica. Stallone relembrou como os socos de Lundgren eram tão intensos que realmente ameaçaram sua vida. "Ele me bateu tão forte que quase parou meu coração", compartilhou Stallone. "Eu disse: por que não vamos com tudo? Tente me nocautear. Dê tudo o que você tem. O resultado? Eu acabei em um voo de medevac para a sala de emergência, onde passei 4 dias em cuidados intensivos cercado por freiras." Em uma entrevista de 1985 para a revista People, Stallone revelou que o golpe quase fatal aconteceu durante as filmagens no Wyoming, quando ele sentiu que algo estava errado antes do soco atingir. Ele descreveu o impacto como se um bonde desgovernado chamado Drago tivesse batido nele. Apesar do momento aterrorizante, os 2 homens criaram um vínculo profundo. Lundgren, falando sobre o tempo que passaram juntos no set, ficou surpreso com as habilidades de luta de Stallone. "Eu realmente fiquei surpreso com a habilidade de Sly em lutar. Eu lutei de verdade e tive que aprender a fingir. Ele foi incrivelmente dedicado", disse Lundgren a Page Six. Essa experiência de quase morte só fortaleceu a conexão entre os dois, consolidando a amizade deles. Sylvester Stallone enfrentou dificuldades com o autismo de seu filho. Quando o filho de Sylvester Stallone, Sergio Stallone, foi diagnosticado com autismo, a pesquisa e o financiamento sobre o assunto estavam muito menos desenvolvidos do que são hoje. Nos primeiros anos, lidar com a condição de Sergio foi uma experiência profundamente difícil para Stallone e sua então esposa, Sasha Zak. Em uma entrevista de 1985 à revista People, eles compartilharam como lidaram com as dificuldades do filho de maneiras separadas. Kizak assumiu a maior parte das responsabilidades de cuidado, enquanto Stallone focava em sua carreira,
usando as estreias de filmes como plataformas para aumentar a conscientização e arrecadar fundos para a pesquisa sobre o autismo. Stallone falou sobre o impacto emocional da situação, expressando a dor de se sentir desconectado do filho. Não há uma dinâmica típica de pai e filho ali. Eu tenho que me tornar seu companheiro de brincadeiras, explicou Stallone. Com uma criança assim, você tem que deixar seu ego de lado. Não pode impor o seu mundo a ele. Eu simplesmente sigo o que ele está fazendo. Ele também enfatizou a importância de construir confiança com Sergio antes que qualquer comunicação real pudesse começar. A terapia principal envolve repetir palavras e instruções, continuou. Ele tem uma memória incrível, mas aplicar o que aprende continua sendo um desafio. Apesar dos obstáculos, Stallone se esforçou consideravelmente para se conectar com seu filho, chegando a criar um playground inspirado na natureza em seu jardim para oferecer um ambiente calmante para Sergio. Embora tenha reconhecido o relacionamento mais próximo que tinha com seu filho mais velho, Sage Stallone, devido ao vínculo mais forte, ele permaneceu totalmente comprometido com seu papel como pai, mostrando resiliência e compaixão ao enfrentar os desafios únicos de criar uma criança com autismo. Sage Stallone tragicamente faleceu de um infarto aos 36 anos. O filho mais velho de Sylvester Stallone, Sage, que compartilhava um relacionamento próximo e afetuoso com seu pai, faleceu em julho de 2012. Sua morte foi atribuída à aterosclerose, uma condição cardíaca em que o colesterol e as gorduras se acumulam nas artérias, obstruindo o fluxo sanguíneo e levando a um infarto fatal. Após a morte de Sage, Stallone também foi forçado a enfrentar rumores infundados na mídia, com algumas especulações sobre o uso de drogas. No entanto, essas alegações foram rapidamente desmentidas, já que apenas medicação para dor estilo Tylenol foi encontrada no sistema de Sage em quantidades normais. Sage tinha um futuro promissor, já tendo aparecido em vários filmes de seu pai, incluindo Rocky V, 1990, e Daylight, 1996. Na época de sua morte, ele estava noivo de casamento. Em uma declaração profundamente emocional, Stallone expressou a dor imensa de perder um filho, dizendo: "Quando um pai perde um filho, não há dor maior. Imploro para que as pessoas respeitem a memória do meu filho maravilhosamente talentoso e mostrem compaixão pela sua amorosa mãe, Sasha, pois essa perda dolorosa será sentida pelo resto de nossas vidas. Sage foi nosso primeiro filho e o centro do nosso universo. Eu, humildemente, peço que todos deixem a memória e a alma do meu filho descansarem em paz." Sofia Stallone, filha de Sylvester Stallone, enfrentou seus próprios desafios de saúde. Além de seu filho, Sergio Stallone, a filha de Sylvester, Sophia Rose Stallone, nascida em 1996, também passou por grandes dificuldades de saúde. Sophia nasceu com uma condição congênita na válvula cardíaca que exigiu 2 cirurgias, uma quando ela tinha apenas 2 meses e outra aos 16 anos, em 2012. Antes da segunda cirurgia, Sophia revelou à revista Paris Match como era viver com sua condição cardíaca. "Todo dia penso no meu coração", confessou. "Eu me alimento de maneira muito saudável e, como fico mais cansada do que a maioria das pessoas, preciso ser mais cautelosa ao praticar esportes. Preciso de outra cirurgia porque o tecido implantado há 16 anos se expandiu, causando problemas na válvula." Refletindo sobre esse período difícil, Sophia compartilhou seus pensamentos em 2023 durante um episódio de The Family Stallone, um reality show que acompanha a vida de Sylvester, sua esposa Jennifer Flavin e seus filhos. Ela lembrou do momento em que soube que precisaria de cirurgia.
o qual marcou uma virada em sua vida. Eu nunca precisei considerar a morte antes, admitiu. Sofia também falou sobre o impacto emocional em sua família, especialmente em seu pai. O papai nem conseguia falar comigo sem chorar sobre isso. Hoje, Sofia está prosperando. Ela co-apresenta um podcast com sua irmã, Sistine Stallone, e administra um clube de livros no Instagram. Apesar dos contratempos de saúde, ela continua a levar uma vida vibrante e ativa. A irmã de Sylvester Stallone pode ter o chantageado por décadas. Por anos, Stallone silenciosamente resolveu o que mais tarde foi visto como uma extorsão com Felice, aceitando um acordo milionário em 1987. O acordo estipulava que Stallone pagasse a Felice R$ 16.666,66 por mês pelo resto da vida dela, além de um pagamento único de R$ 2 milhões e um fundo anual de R$ 50 mil para cobrir suas necessidades médicas e psiquiátricas. Apesar desses pagamentos, Stallone negou veementemente todas as alegações de má conduta, especialmente as afirmações de Felice sobre dano pessoal, incluindo lesões físicas. A mãe de Stallone, Jackie Stallone, foi direta ao abordar a situação, dizendo: "Isso não foi nada além de uma extorsão. Tony Ann estava tomando 65 pílulas de Oxycontin por dia e ameaçou o Sylvester. Um viciado em drogas fará qualquer coisa. Quando Sylvester se tornou famoso, ela não precisou mais se prostituir. Ele estava tentando ajudá-la, mas acabou cedendo." Ela acrescentou: "Havia muitas histórias conflitantes. Na época, Sylvester estava no auge de sua fama e seus advogados aconselharam-no a dar algo para ela, só para silenciá-la. Tragicamente, Felice faleceu de câncer de pulmão em agosto de 2012, apenas um mês após a morte do filho de Stallone, Sage Stallone, aos 48 anos. A trágica sorte de Sylvester Stallone com seus animais de estimação. Em 2013, a tragédia atingiu novamente a família Stallone quando seu querido cachorro, Phoebe, foi morto por um coiote. O mundo da família Stallone foi devastado quando Phoebe desapareceu de sua casa em Bel Air, Califórnia. Em uma tentativa desesperada de encontrá-la, colocaram cartazes e até ofereceram uma recompensa de $10 mil pela devolução segura de Phoebe. Infelizmente, ela foi encontrada sem vida em sua própria propriedade. O representante de Stallone descreveu sua morte como muito difícil para a família, deixando-os arrasados. Esse evento doloroso não foi a primeira vez que Stallone teve que lidar com a perda de um animal de estimação querido. Muito antes de sua fama com Rocky, um jovem e em dificuldades, Stallone teve que vender seu adorado Bull Mastiff, Butkus, por apenas $100. No final, ele recebeu apenas $50 pelo cachorro que amava. Após o sucesso de Rocky, Stallone estava determinado a recuperar Butkus. Ele procurou o comprador, um homem chamado Jimmy, mas foi inicialmente recusado. Eventualmente, Stallone conseguiu recuperar Butkus, mas só depois de pagar $3 mil a Jimmy e oferecer-lhe um pequeno papel no filme. O astro de Rocky quase perdeu seu meio-irmão também. Em 2016, a família de Sylvester Stallone foi abalada por um ataque violento e sem provocação contra seu meio-irmão, Dante Stallone. Dante, o filho de 19 anos de Frank Stallone Sr., pai de Stallone, e sua quarta esposa, era estudante na Florida State University quando o ataque ocorreu. Ele foi agredido enquanto voltava de uma corrida tardia ao Taco Bell perto do campus. O ataque brutal deixou Dante com ferimentos extensos, incluindo uma mandíbula quebrada, o palato rompido e vários dentes arrancados. Após o evento traumático, Sylvester Stallone conversou com o TMZ
expressando seu choque e tristeza. Este é um jovem maravilhoso, um aluno nota 10 que nunca causaria nenhum problema. É tão trágico e terrivelmente triste, disse Stallone. O irmão de Dante, Frank Stallone Jr., também compartilhou seus pensamentos sobre o incidente através da plataforma de mídia social X, anteriormente Twitter. Ele atualizou seus seguidores, dizendo que Dante precisaria de uma cirurgia reconstrutiva, acrescentando: "Para aqueles que perguntaram, meu irmão vai passar por uma cirurgia esta noite, esperando bons resultados. Obrigado pelos pensamentos e palavras gentis." Felizmente, Dante fez uma recuperação incrível. Em agosto de 2023, Frank Stallone Jr. postou uma atualização encorajadora no Instagram, compartilhando uma foto de Dante e destacando seu progresso impressionante no levantamento de peso. De acordo com a legenda de Frank, Dante agora está levantando 365 libras e está bem a caminho de ficar definido. O drama do padrasto nunca é divertido, mas o de Sylvester Stallone parece ser algo realmente complicado. Em agosto de 2019, o padrasto de Sylvester Stallone, Dr. Stephen M. Levine, se viu no centro de um grande escândalo. De acordo com informações do Radar, Levine, um neurocirurgião, foi acusado de conspirar para cometer fraude no setor de saúde. Uma queixa apresentada ao Conselho Médico da Califórnia em fevereiro alegava que Levine e outros haviam desviado ilegalmente quase 58 milhões de dólares em fundos federais entre 2013 e 2016, encaminhando pacientes para serviços de cuidados domiciliares desnecessários em troca de propinas. O passado problemático de Levine adicionou mais uma camada de complexidade à situação. Em 1998, ele foi acusado de homicídio após a morte de sua primeira esposa, Myrna. Alega-se que Levine tenha administrado uma dose fatal do analgésico Demerol nela, e ele perdeu sua licença médica por 6 meses depois de se declarar culpado de homicídio culposo. Quando questionado sobre as acusações de fraude no setor de saúde, Levine optou por não comentar. No entanto, sua esposa, Jackie Stallone, mãe de Sylvester, de 97 anos, o defendeu insistindo: deve haver algum engano. Apesar de sua defesa, o National Enquirer relatou que Levine havia confessado sua participação no esquema. Como parte de um acordo de confissão, ele enfrentava uma possível sentença de 71 meses de prisão, a menos que colaborasse e fornecesse informações sobre seus correios. Sylvester Stallone não possui os direitos de Rocky, e ele se sente roubado. Sylvester Stallone pode ter ganho uma quantia considerável com a franquia Rocky, mas sente que foi prejudicado. Em uma entrevista à Variety, Stallone falou sobre o acordo que fez para o filme original de 1976, revelando que ganhou cerca de 2,5 milhões de dólares com o projeto. Isso incluía 25 mil dólares pelo roteiro e um pagamento semanal de 360 dólares para os 25 dias de filmagem. Graças ao salário mínimo da Writers Guild of America, seu pagamento como ator somou cerca de 2 mil dólares. No entanto, a maior parte de seus ganhos veio dos 10 pontos líquidos, que eram uma porcentagem dos lucros do filme. Para a sequência Rocky Cegões, de 1979, Stallone foi pago 75 mil dólares, e para Rocky III, de 1882, sua compensação subiu para 120 mil dólares, além de milhões com os pontos líquidos. Apesar dessas cifras impressionantes, Stallone acredita que ainda foi subvalorizado, explicando: "Eu não tenho nenhum direito sobre Rocky." Ele revelou que seu advogado na época lhe disse que ninguém possui uma parte de uma franquia, e por causa desse conselho,
ele não insistiu no assunto. Refletindo sobre o passado, ele admitiu: "Eu nunca realmente insisti nisso, e quando chegamos a Rocky Balboa, em 2006, eu estava em uma posição bem fraca para dizer qualquer coisa. Eu estava em uma fase ruim, e foi bem intenso", compartilhando que foi até deixado de lado por seu agente naquele momento. Um produtor da franquia Rocky respondeu à Variety, afirmando que Stallone ganhou dinheiro de todas as formas e ainda ganha. Embora Stallone tenha concedido que o sistema financeiro criado pela franquia garante o legado para as futuras gerações, ele ainda se sente traído. Ele descreveu Hollywood como uma indústria implacável, dizendo: "Alguém te dá uma facada no peito", e acrescentou: "Eles nem escondem isso." Ele quase morreu filmando Os Mercenários. Durante as filmagens do primeiro filme de Os Mercenários, Sylvester Stallone, conhecido por seus papéis intensos em filmes de ação, se viu em uma situação de risco de vida quando uma cena de dublê deu muito errado. Contracenando ao lado de lendas da ação como Bruce Willis e Arnold Schwarzenegger, Stallone quebrou o pescoço durante uma cena com Stone Cold Steve Austin. A lesão foi grave o suficiente para exigir cirurgia, onde uma placa de metal permanente foi inserida em seu pescoço para estabilizá-lo e reparar uma fratura fina. No documentário de 2023 da Netflix, Sly, Stallone compartilhou de forma sincera: "Na verdade, eu nunca me recuperei completamente. Fez um estrago no meu corpo, nunca mais fui o mesmo, nunca." Esta não foi a primeira vez que Stallone se machucou no set, mas a gravidade deste incidente o levou a refletir profundamente sobre os riscos que ele assumia por sua profissão. Em Sly, ele se questionou se os intensos dublês valiam mesmo a pena, perguntando a si mesmo: "Realmente valeu a pena? Você está fazendo isso para a aprovação das pessoas?" Ele comparou o desejo de validação ao de uma criança buscando o reconhecimento do pai, descrevendo isso como uma necessidade constante de encorajamento. Stallone manteve os detalhes completos da lesão em sigilo até começar a promover o filme em 2010. Foi só mais tarde que ele revelou a seriedade do acidente. Em uma entrevista para a FHM, ele descreveu vividamente as condições difíceis no set de Os Mercenários, onde 7 caras estavam se dando socos, cada um tentando superar o outro em resistência. Até os dublês foram levados ao limite, com alguns até implorando por misericórdia. Apesar do enorme custo físico e do perigo envolvido, a dedicação de Stallone aos seus papéis e ao gênero de ação permaneceu firme. A vida romântica de Sylvester Stallone foi tumultuada. A vida amorosa de Sylvester Stallone tem sido uma montanha-russa de emoções, marcada tanto por profundas conexões quanto por separações dolorosas. Sua jornada pelo romance se desenrolou ao longo de 3 casamentos, cada um definindo um capítulo de sua vida. Em 1974, Stallone se casou com sua primeira esposa, Sasha Zak, e o relacionamento deles resistiu enquanto sua carreira decolava após o sucesso de Rocky em 1976. No entanto, após mais de uma década juntos, eles se separaram em 1985. Pouco depois, Stallone se casou com a modelo Brigitte Nielsen, mas o casamento turbulento terminou em divórcio apenas 2 anos depois. Foi somente em 1997 que Stallone encontrou o amor duradouro com Jennifer Flavin, com quem se casou naquele ano. No entanto, até esse relacionamento enfrentou suas dificuldades. Em agosto de 2022, o casal esteve perto de se separar, mas se reconciliou no mês seguinte. Refletindo sobre esse período turbulento, Stallone falou de forma sincera ao The Times, dizendo:
Foi uma época muito tumultuada. Houve um despertar para o que é mais valioso do que tudo, que é o meu amor pela minha família. Isso tem prioridade sobre o meu trabalho. E essa foi uma lição difícil de aprender. As reflexões de Stallone vão além de suas próprias experiências românticas. Como pai, ele compartilhou conselhos valiosos com suas filhas sobre amor e relacionamentos. No podcast Unwaxed, sua filha Sofia se lembrou das palavras dele. Ele disse que pode ser na próxima semana, ou pode ser quando você tiver 35 anos, mas escolha a felicidade e a verdadeira compatibilidade em vez de correr contra o tempo. Sistine, sua irmã, concordou, descrevendo o conselho de seu pai sobre o amor como shakespeariano. Sly tem arrependimentos por não ter estado mais presente para seus filhos. Sylvester Stallone frequentemente fala sobre os arrependimentos que carrega em relação ao seu papel como pai, apesar de seu compromisso público com suas 3 filhas. Ele admitiu sentir culpa por não ter estado mais presente para seus filhos, incluindo seus 2 filhos mais velhos, Sergio e o falecido Sage Stallone. Em uma reflexão sincera durante uma entrevista de 2022 ao The Times, Stallone compartilhou: "Eu não prestei atenção o suficiente quando eles estavam crescendo. Estava tão focado na carreira e agora percebo que não tenho muito tempo restante, então quero começar a perguntar sobre a vida deles." Ele se lembrou de um momento emocionante quando seus filhos começaram a se abrir com ele, dizendo: "Eu pergunto sobre o dia deles, e no começo eles estavam um pouco quietos. Então, um deles disse: 'Eu estava pensando em você.'" Oh, meu Deus! Eu nunca tinha ouvido isso antes na minha vida. As dificuldades pessoais de Stallone com a paternidade também se refletiram em seu trabalho, especialmente em Rocky V. No filme, Sage Stallone interpretou o papel do filho de Rocky, refletindo a tensão no relacionamento entre pai e filho, que espelhava os próprios desafios de Stallone. No documentário da Netflix Sly, Stallone explicou: "Eu tento pegar algo que realmente é o que eu gostaria de ter feito na vida real, mas não consegui fazer isso na realidade." Ele acrescentou que o filme lhe permitiu explorar temas de arrependimento e redenção na tela, reconhecendo: "Infelizmente você coloca coisas à frente da sua família, e as consequências são incrivelmente duras e devastadoras." A jornada de Stallone, tanto nas telas quanto fora delas, revela uma história de altos e baixos. Suas experiências destacam como a ambição e o sucesso às vezes podem vir às custas dos relacionamentos mais preciosos. O que você acha que podemos aprender com as experiências de Stallone?